Dia histórico, então, né? Disse assim a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Após 25 anos, né, o acordo de livre comércio então, entre Mercosul e União Europeia foi aprovado, mas ainda precisa ser assinado. A maioria, então, dos países europeus aprovou e apoiou a parceria com os países sul-americanos do Mercosul, que fazem parte aí do bloco, não é? Sobre o assunto, eu vou conversar agora com Daniel Vargas, da FGV Agro. Muito obrigada pela participação hoje aqui com a gente. Daniel, bem-vindo. Olá, Simone. Sempre um prazer. Sinal verde abre esse caminho aí para a assinatura do tratado, né, negociado aí há mais de 25 anos, mas até a entrada em vigor vai passar pelo Parlamento Europeu, deve ser assinado no Paraguai, né, essa previsão. Foi um primeiro passo, né, Daniel, mas para essa ratificação que vai chegar ainda, né, deve chegar ainda, né? Como é que você avalia os pontos positivos a partir de hoje, né, desse anúncio feito hoje? Bom, primeiro eu acho que foi um passo muito importante. Existia esse bloqueio muito forte de um conjunto de países europeus preocupados com a sobrevivência do seu agro, e a França liderando esse bloco, que agora parece ser em parte superado. Eu digo em parte porque houve a aprovação no âmbito do Conselho, que é uma espécie de Senado europeu, e a partir de agora isso segue para o Parlamento Europeu. Tudo indica que a maioria dos representantes da Europa no Parlamento, entre 55% e 60%, são de partidos que acreditam no livre comércio e na parceria com o Mercosul como algo importante para a Europa nesse momento, então que ali também deve ser aprovado. Feita essa aprovação, se iniciam então dois movimentos, digamos assim, paralelos. De um lado, ele precisará, em particular no seu capítulo ambiental, ser submetido à análise dos parlamentos nacionais. Mas, ao que tudo indica, isso não vai interferir na validade ou no funcionamento provisório do acordo, aprovado agora pela União Europeia e se aprovado também pelo Parlamento, a partir de então. Aqui em casa, entre nós, deve acontecer algo parecido. Ratificado ali no Paraguai, com a visita, como tudo indica, da von der Leyen, e ser submetido aos parlamentos de cada país que também tendem a aprová-lo. Então, formalmente se passa essa etapa. Qual o efeito na economia? Que também é importante olhar duas perspectivas. Há uma perspectiva de curto prazo e uma perspectiva de médio e longo prazo. No curto prazo, nós sabemos que essas tarifas, que são uma espécie de escudos que protegem setores, lá e aqui, tendem a ser reduzidas. Essa redução, no entanto, no agro vai ser mais contida, porque nós sabemos que a Europa, desde o primeiro momento de negociação e agora na reta final, com ainda mais ênfase, deixou clara a sua preocupação com a situação da sua economia local, dos seus produtores de alimento. Então, nós estabelecemos cotas e dentro dessas cotas as tarifas são eliminadas ou reduzidas. Na prática, a gente sabe que no Brasil e aqui no Mercosul, nós continuaremos vendendo para a Europa, talvez um pouco mais, com tarifa reduzida, mas ainda há uma limitação muito significativa do espaço que a gente pode ocupar no mercado europeu com a venda dos nossos bens. Na prática, a tendência é a gente vai vender um pouco mais com menos tarifa, mas não que nós vamos inundar o mercado europeu com produtos alimentícios brasileiros. No médio e no longo prazo, há uma vantagem para o Brasil que me parece muito significativa. De um lado, nós teremos também agora, a partir dessa abertura, a possibilidade de comprar produtos industrializados da Europa mais barato. No agro, o que significa? Que alguns dos insumos que a gente usa, a começar por máquinas, equipamentos técnicos, poderão entrar no Brasil sem as tarifas tipicamente impostas para produtos importados. Então, para equipar tecnologicamente o nosso parque industrial, isso vale para o agro também, será mais barato, que pode aumentar no tempo a nossa competitividade. E sem falar, e esse é o segundo aspecto que eu termino, Simone, no investimento. Não se trata apenas de um acordo de comércio, mas também de serviços, de propriedade intelectual e de investimento. Então, nós abrimos a porteira, por assim dizer, para o fluxo de investimentos entre os dois países. E essa padronização de regra vai facilitar o fluxo de capitais e esperamos que haja mais investimento do bloco europeu no bloco do Mercosul, e o Brasil, como nós sabemos, é o grande espaço econômico aqui dessa nossa área do Sul. Daniel, você colocando essa parte do parlamento, não é, para seguir esses passos aí que você elencou, entre 55% e 60% desses países que acreditam, então, no livre comércio, mas caso alguém
dê para trás. A gente viu a França falando que não aceita, enfim, mostramos aqui os franceses protestando. Não é de hoje que a França faz isso, não é? Mas caso chegue lá, o parlamento ele pode, tudo bem, Macron falou que não, mas o parlamento ele pode mudar esse entendimento, assim como a Itália disse que sim, mas o parlamento pode mudar essa decisão, mais ou menos por aí, pode dar uma travada nesse meio de campo aí? Simone, eu acho essa pergunta excelente, porque me parece que ela toca num ponto ainda sensível, que talvez não tenha sido completamente compreendido ou resolvido na própria Europa. Lá funciona assim. Existem dois tipos de acordo e dois tipos de competência. Acordos que são puramente comerciais, quem é competente para negociar, aprovar é a Comissão Europeia. Então tem o Executivo, tem o Conselho, que é o Senado, e tem o Parlamento. Passou por eles, passa a valer. No entanto, existem também acordos que são considerados mistos, que têm um capítulo comercial, mas que têm capítulos que dizem respeito a tema ambiental ou trabalhista, que é o caso do Acordo União Europeia-Mercosul. Neste caso, há uma jurisprudência do Tribunal de Justiça da Europa que diz: esse acordo deve ser dividido. A parte comercial é aprovada pela União Europeia e a parte que diz respeito ao meio ambiente, ao trabalho, deve ser aprovada pelas leis nacionais, cada país tem a sua. Então, deve passar pelos parlamentos dos países. Então, significa que a partir da aprovação no Parlamento Europeu, a parte comercial começa a valer. Esse é o entendimento predominante. Mas os parlamentos nacionais ainda terão a responsabilidade de apreciar o aspecto ambiental, trabalhista, de investimento, de regras. E vamos imaginar que a França perde a batalha no âmbito da Europa, mas o seu parlamento nacional não aprova a parte ambiental, trabalhista desse acordo. O acordo comercial continua válido ou não? Qual é a interpretação que prevalece de uma jurisprudência, o parecer número 75, se não me engano, de 2019 do Tribunal de Justiça da Europa, com base na experiência do acordo celebrado com Singapura? Prevalece o entendimento de que a decisão do parlamento francês não é suficiente para bloquear a parte comercial. No entanto, a gente já sabe que existem países, existem organismos ambientais que não concordam com os termos deste acordo e que levarão o tema outra vez para a justiça. Isso acontecendo, a expectativa desses grupos é que o veto de um parlamento nacional possa ser interpretado como um argumento para suspender ou para reabrir as negociações. Não é a posição que prevalece na Europa, mas é um tema judicial que ainda tem uma margem para ser questionado e discutido por lá. Se existe uma margem, né, tudo pode acontecer, não é, Daniel? Agora, Daniel, essa ação militar de Donald Trump aqui na América do Sul ajudou a selar esse acordo? Eu não tenho nenhuma dúvida que o que foi o grande trampolim para acelerar na Europa essa aprovação do acordo são os impulsos de geopolítica do Donald Trump, que está remexendo nas placas tectônicas do comércio, da política globais, com um impacto muito significativo para a América do Sul, para a Europa e para o restante do planeta. Então, veja, não é apenas o fato do Trump ter capturado, por assim dizer, o Maduro na Venezuela, mas por, ao mesmo tempo, está sugerindo a possível compra ou anexação da Groenlândia, que é parte do território europeu, é uma região que é ligada politicamente à Dinamarca, mas também indicado uma posição ambivalente na sua relação com a Rússia, na negociação da paz com a Ucrânia. O que faz com que a Europa esteja numa posição imensamente sensível. Sensível sob o aspecto da sua soberania, porque pode muito bem ver a Groenlândia eventualmente ser negociada. Sensível porque tem uma guerra na fronteira e ninguém sabe exatamente onde o Putin irá levar essa tensão geográfica lá no bloco europeu. E sensível comercialmente, porque a depender de como Trump haja sobre a América do Sul, e isso pode impactar a maneira como produzimos alimento, para quem vendemos, de quem podemos comercializar, também teria um impacto sobre a Europa. O que faz a Europa? Se antecipa para reduzir essas barreiras, coloca numa balança geral
e olha a situação não apenas sob o aspecto econômico de curto prazo, que pode sim ter um impacto negativo para alguns dos seus produtores no setor alimentício, mas num horizonte mais abrangente de se unir à região de um mercado muito significativo, que é o caso do Mercosul, sobretudo do Brasil, criando uma aliança mais do que econômica, geopolítica, abrindo canais de investimento, de estabelecimento de regras e de parcerias que podem, com isso, também criar, digamos assim, redes de apoio, de proteção, que são cada vez mais relevantes no mundo em tensão. Então, eu não diria que foi por causa da invasão na Venezuela, ou melhor, da captura do Maduro, mas o saldo geral de movimentos diversos assumidos pelo Trump foram, sem dúvida, um elemento que torna a Europa muito mais simpática a buscar acordos com outras regiões, como com o Mercosul. A Europa, de um lado, mais simpática, e essa simpatia também pode chegar para Donald Trump, uma vez que, está conversando lá com a vice-presidente Delcy Rodrigues, não é? Dizendo que eles vão comprar o petróleo, que o dinheiro do petróleo, os venezuelanos vão comprar 100% dos produtos americanos. E a Venezuela, ela não está no bloco Mercosul desde 2017, salvo engano, ou 16, enfim, não faz parte do bloco. Há chances da Venezuela, nesse novo governo, né, de transição, no governo que vai chegar, enfim, a chance da Venezuela entrar no bloco Mercosul, ou o Trump pode colocar areia aí nessa questão? Olha, eu acho uma bela pergunta também, algo para a gente avaliar com calma, Simone. Eu não tenho uma resposta pronta e acabada, mas eu tenho dois raciocínios. De um lado, qual é o interesse dos países no entorno da Venezuela? Todos querem uma Venezuela pacífica. Porque se essa crise se agrava na Venezuela, há uma migração de pessoas da Venezuela que hoje já provoca um alvoroço na Colômbia, com mais de 2 milhões de imigrantes, no Peru com em torno de 1 milhão, no Brasil com quase 500 mil venezuelanos, que já são a maior parcela de estrangeiros no território brasileiro, 200 mil deles hoje no cadastro Bolsa Família. Ninguém quer, na América do Sul, que a situação na Venezuela persiga nessa instabilidade crônica como hoje é a realidade. Se ingressá-la no Mercosul pode ser uma maneira de atenuar a sua crise, de melhorar a sua economia, me parece que aqui, na região, pode haver alguma simpatia. Por outro lado, duas considerações. De um lado, é claro que isso não deve acontecer de imediato. A situação na Venezuela é muito crítica. Tem ainda condições que são muito instáveis, muita desconfiança em torno do atual governo, inclusive da vice-presidente, que vai precisar mostrar ainda como exatamente ela pretende conduzir o país nessa reconciliação. E, sem dúvida, Donald Trump vai olhar para esse acordo entre a região e a Europa com uma certa desconfiança também, porque se a mensagem dele é que a prioridade americana é o Ocidente primeiro, e dentro do Ocidente a América Latina é a sua zona de influência predominante, ele não vai tolerar que algumas regiões aqui nessa área se declarem, digamos assim, zonas fora da influência dos Estados Unidos. Então, há aí também um aspecto que será apreciado com muita cautela pelo Donald Trump. Eu acho que essas variáveis vão evoluir ao longo do tempo, a gente vai precisar acompanhar com calma, viu? Certo, seguimos acompanhando essa questão, né, Daniel? Muito obrigada pela análise aqui com a gente, pela gentileza, né, de estar conversando com a gente hoje aqui no nosso jornal, viu, Daniel? Uma boa sexta para você e até a próxima. Para vocês também, sempre um prazer. Obrigada, tchau, tchau.